Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Sempre que eu posso, eu falo aqui de como eu gosto do projeto do programa, porque nos permite conhecer e debater iniciativas incríveis, com gente muito interessante que está na árdua batalha para construir um mundo melhor e um caminho mais bem-sucedido para todos nós neste planeta, que ainda é o único lar que temos. Na maioria das vezes, o nosso tom é otimista e buscamos enxergar o copo meio cheio, como se diz em sustentabilidade. Mas, vez ou outra, é preciso mostrar as feridas e, eventualmente, colocar o dedo nelas, uma de cada vez. E é o que nós vamos fazer no programa dessa semana. Falar sobre a vida digital e seus males e saber dos nossos convidados como podemos buscar hábitos mais saudáveis e sustentáveis em tempos de mídias sociais, do império das curtidas e da pós-privacidade. Vai vendo. Para essa simples missão, estamos recebendo hoje a psicóloga Dora Sampaio Góes, especialista em psicoterapia cognitiva comportamental e atua no ambulatório integrado de transtornos do impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, e com o jornalista Pedro Burgos, que por mais de 10 anos cobriu tecnologia para publicações como Gizmodo, Super Interessante e Galileu, e é autor de Conecte-se ao que Importa, um manual para a vida digital saudável da editora Leia. Bom, eu vou começar o programa de hoje perguntando para vocês dois, se vocês puderem me responder aí. Há quem diga que a migração do mundo físico para o digital é uma revolução não impactante como a migração em massa, né, do campo para as cidades, que no Brasil teve seu pico no fim do século passado. Então pensa aí rapidinho e responde para mim. Faz sentido isso para vocês? Para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouco dessa dimensão que esta questão tem hoje. Eu estou aguardando aqui, vai respondendo. Começando com a Dora, de repente. Espera só um pouquinho, que eu só vou responder uma coisinha aqui. Caramba, mas está online aqui, o azulzinho está aqui, dá para responder? Ué. Gente, isso é irritante, coisa chata do caramba, né? Larga esse negócio. Mas é assim. É assim que não funciona. É? E eu já começo a te cobrar também, né? Mas essa é uma pergunta séria, quer dizer, a gente tem um choque, uma migração do campo para a cidade e tal. E a gente hoje, dá para fazer um comparativo com isso, dessa debandada do mundo físico para o mundo digital e como é que isso nos afeta? Olha, eu acho que como uma das revoluções que teve na história da humanidade, todas elas quebraram padrões de valores, de formas de vida e etc. Né? E assim como a da tecnologia também. O que acontece? Está mudando até a noção, você falou de privacidade, né? Até a noção de privacidade tem um outro significado, né? O que é teu, o que é do outro, o que você mostra, você deve ter vivido bastante isso para escrever teu livro. Mudou-se para um jovem que nasceu na era digital, né? Ele tem uma outra concepção, né, de como se conversa, do que é comunicação, do que é papeando com o outro, do que é amizade. Gente, namoro, eu tenho visto cada coisa. Namoro, pois é. Eles não conversam? Eles mandam mensagenzinhas? Mal falam. A paquera já é por aqui. Que coisa mais chata, Pedro. Porque se você for pensar a paquera, se você for pensar, eu escrevi um artigo sobre como a paquera, economicamente, é uma tarefa muito sem sentido, né? Você ir para um bar, pagar uma grana e procurar pessoas aleatórias na balada com o risco de tomar um fora, assim, você tem muitos riscos e capacidade e possibilidade de rejeição envolvidos. Sim. Então, a tecnologia de ferramentas como o Tinder ou alguma coisa, eles eliminam várias dessas frustrações e aí deixam tudo mais eficiente. Então, na verdade, o que a gente está falando é de uma revolução de eficiências, né? A paquera é muito mais eficiente, ou a conversa entre namorados, a carência, né? Todo namorado, especialmente adolescente, assim, eles são muito carentes, eles querem saber, querem estar lá o tempo todo. Sim. E agora você tem uma maneira mais eficiente de suprir essa carência, né? A questão é se essa supereficiência é positiva ou não no longo prazo. Olha, eu concordo em partes com isso, que é mais eficiente. Por outro lado, a experiência de ser bem-sucedido, quando há uma conquista, de fato, num bar, né, a sensação, né, de recompensa, ela é muito maior do que virtual. Do que um mero match no Tinder, Exatamente, sem dúvida. Porque você chegar, conversar, a noção que você tem de si mesmo,
né, de se apropriar das suas potências, né, é muito maior pessoalmente do que num Tinder da vida. Não, sem dúvida. Quando eu falo eficiência, é bom dizer que não é algo necessariamente positivo. É verdade. Você tem coisas com agrotóxicos que são mais eficientes, não necessariamente são melhores para a saúde. Claro, então, assim, eu estou dizendo assim, do ponto de vista meramente como usuário ali, né, como consumidor da paquera, digamos assim, talvez faça sentido. Mas mais eficaz. Exatamente. Agora, temos aí, o smartphone tem 10 anos, quer dizer, a gente não lembra mais o que fazia com tanto tempo, a gente, né, depende disso, já é uma parte nossa, nós vamos falar disso durante o programa, mas eu queria entender isso, quer dizer, hoje nós já temos uma grande dependência disso e nos enganamos em achar que são só os jovens? Porque temos pessoas de, né, idades mais avançadas que também estão se tornando dependentes? Olha, eu começaria até falando que não é só a dependência que causaria, né, quando a gente fala dependência, olha, a pessoa é dependente, ele é viciada. Isso já é um extremo. Eu acho que o usuário, o forte, o hard mesmo, ele já tem prejuízos suficientes na vida dele. O que é ser hard? É o tempo inteiro ficar, né, checando e conversando por aqui e só vendo coisas por aqui. Né? E isso eu já acho que tem um prejuízo na vida significativo. Às vezes eu como repórter, eu já vou deixar você responder, Pedro, eu como repórter faço matérias assim na rua e aí eu pergunto para a pessoa, você consegue ficar um dia sem celular? Ai, não, eu morro. É compreensível que a pessoa diga isso, o duro é ela viver dessa forma, né? De não conseguir se desligar do celular. Uma coisa é você estar trabalhando, você realmente tem que estar em cima, né? Agora nas férias você ainda tem que estar conectado, é preocupante. Porque você não desliga hora nenhuma. Então, como se a gente estivesse aqui mesmo, né, de verdade, e eu tivesse que dar uma olhadinha aqui, né, se eu recebi ou a curtida ou a resposta do WhatsApp, né, eu não estou inteira aqui, eu não estou desligada disso aqui. Né, então, eu estou no meu em estado de alerta o tempo inteiro. Então, isso é muito prejudicial por si só. As pessoas dizem até assim, se não está no YouTube é porque não aconteceu, né? Alguém disse uma frase que é muito bonita, mas acabou virando uma maldição, que é que a felicidade não é boa se não for compartilhada, né? Não é real se não for compartilhada. Mas era uma coisa muito antiga, assim, né? Que é aquela coisa compartilhada de vivenciada, você tá vendo o pôr do sol e é melhor se você tem uma pessoa para abraçar, esse tipo de coisa, mas literalmente, né? Virou slogan de empresa de telefonia, né? Porque pegaram esse limite e, como você falou, assim, as pessoas, por exemplo, vão para as férias e tem que mandar, né, fazer a transmissão em tempo real nas férias. E é engraçado que antigamente, quando você encontrava as pessoas, falou, e aí, o que você anda fazendo? Né? Era uma pergunta genuína, porque você não sabia, mas hoje em dia você pode falar, e aí, como foi? Está melhor? E aí, como foi Marrocos? Depois daquele problema lá na viagem, mas foi legal no final, né? Então, assim, já parece que perde um pouco do mistério das pessoas, mas é sempre bom lembrar que a realidade que as pessoas escolhem transmitir ou mandar é um pedaço. É um pedaço super editado, com maquiagem, retoques, etc. E tem uma coisa também, tem pessoas aí falando do uso abusivo, né? E do uso, tá bom, tem pessoas que gostam, então tá bom, vai pra não sei aonde, tira uma foto em Paris, vai e posta. Tem outra que vai ficar postando todas as fotos que essa pessoa tirar da viagem. Sim, não, tem uns stories que a pessoa passa o dia inteiro colocando. Fui ao banheiro, acordei, conversei, falei, não sei o que, ela falou, gente, mas você viveu alguma coisa dessa? Ou num show, né? Eu fui num show outro dia, o que tinha de pessoas que não assistiram o show? Eles gravaram o show, que não vão ver nunca, porque dificilmente a gente vê alguma coisa que a gente filma, né? E tudo bem, e pagaram uma pequena fortuna. Peraí que eu vou segurar essa do show pra gente dar uma pausinha rápida no Capital Natural, que aliás o primeiro bloco voou assim como se fosse uma curtida da internet, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando da vida digital e seus males, com a psicóloga Dora Sampaio Góes, especialista em psicoterapia cognitiva comportamental, e o jornalista Pedro Burgos, autor de Conecte-se ao que Importa, um manual para a vida digital saudável. Sim,
pode ser saudável. Vamos descobrir como. Venha comigo. Bom, a gente estava falando, por exemplo, do show que você não curte. E é verdade, se você olha, você também. Você sabe disso. Sim, tá todo mundo lá com o celularzinho olhando para a tela. Não tá olhando para o cantor, tá olhando para a tela. Isso é um horror, porque a gente não está vivenciando. Mas aí você queria complementar, Pedro, você ia falar em cima disso. Não, porque eu acho que as pessoas já estão meio que se adaptando a isso, né? Eu fui recentemente a um concerto na Sala São Paulo, né? E naqueles concertos de manhã, a orquestra, eles dão tipo um pedaço do bis, né? Eles pegam um movimento da orquestra e dão 2 minutos pro pessoal instagramar, e eles falam assim, ó, hashtag eu na Sala São Paulo. Ah, sim? Então eles Tem já... um momento específico para você poder Isso, gravar. porque você não pode, né? Obviamente, na sala de concerto você não pode usar o seu celular. Mas eles têm um momento específico, porque eles entendem hoje que as pessoas usam isso para dizer assim, eu estou aqui, né? Antigamente você ia... É uma propaganda. É uma propaganda, Sim. claro. Você ia num show e você comprava a camiseta, né? Lá da turnê, estive aqui em São Paulo, turnê Pearl Jam, 2002, etc. Aquela coisa. Mas agora as pessoas usam outros lembretes, né? E os vídeos, mesmo de baixa qualidade, é um lembrete lá perdido no arquivo de que ele teve numa experiência interessante. Eu acho que alguns lugares estão se adaptando, alguns museus fazem lugares específicos para o pessoal tirar foto, né? Então, de alguma forma a realidade está tentando se adaptar a isso, mas não sei se buscar esse meio do caminho é melhor do que tentar evitar totalmente, né? Tem lugares que são mais radicais em relação a não poder usar. É uma adaptação que eu entendo que todos teremos que fazer, porque veio para ficar, é positivo até um certo momento. Exatamente. É um facilitador, quer dizer, reúne as pessoas de uma forma, apesar de afastar em outras linhas. Mas eu acho que, assim como tudo na vida, então, mas você com tem um o peso. uso legal, ela aproxima. Sim, sim. Né? Então, assim, super bacana você poder ir na Sala São Paulo, né? De repente a música que você mais gosta, você vai lá gravar 15 segundos. Legal. Sim. Né? Você vai num show, grava 15 segundos da música que você adora. Agora, você passar o tempo todo gravando, não faz sentido. Agora, a gente tem muitos atrativos nesse mundo, quer dizer, nessa linha, né? A gente tem redes sociais, a gente tem os jogos, né? Os videogames, a internet em si como um centro de navegação. Sim. Vou chutar que a rede social atrai mais no montante geral, queria saber de vocês se essa é uma percepção correta, e se os públicos são diferentes. Então, se a gente vai falar para criança até tal idade é tanto, para as pessoas mais velhas é tanto, ou está uma mistureba só? Eu acho que para o jovem, jovenzinho, adolescente, pré-adolescência, 9, 13, masculino, o jogo é fundamental. Minecraft, a vida. Tá. O LOL e etc. E os WhatsApps da vida também. Né? Então, fica esses dois. Rede social para um pouquinho mais tarde, vai 14 anos, menina começa mais, mas daí menino quando já estão interessando um pelo outro também, né? Porque é uma forma de saber. Mas eu acho que os jogos também é muito forte e as pessoas elas falam um pouco sobre isso. Os jogos precisam de mais atenção nesse sentido, quer dizer, sim. porque aí também você fica dia jogando aquilo. Inclusive tem casos de gente que morre por conta de jogos muitas horas seguidas. Sim, tem muita gente, eu já atendi muita gente no HC de 20 anos, de 17 anos, 18 anos, que deixou de estudar, deixou a vida e fica jogando o tempo inteiro. Pedro, não faz outra coisa. Você teve um pezinho ali no Exagerei? Ah, sim, com certeza. Como é que Acho que o livro é, de certa forma, também, eu escrevi meio que como... né, Vou pegar o livro aqui. o livro eu escrevi um pouco para falar um pouco da minha experiência também. Eu jogava há muito tempo. Hoje em dia, eu mudei de jogos de videogame para jogos de tabuleiro. Né? Existe uma nova cena de jogos de tabuleiro, inclusive é interessante como tem crescido bastante no Brasil. Se você for numa loja, tem muitos jogos de tabuleiro novos, cheios de outras temáticas interessantes. E isso cresceu meio que paralelamente ao mundo dos videogames aqui, né? Eu acho que de alguma forma é uma reação, né? As pessoas... Porque o tabuleiro é muito difícil de você ser viciado, porque você precisa de outras pessoas juntos e você depende de arrumar um Você grupo. precisa de pessoas Físicas, isso. Você não está no mesmo lugar jogando, né? É claro que você tem grupos, e é interessante assim, né? Como você fala assim, os benefícios da tecnologia. Em 2006, quando me mudei para São Paulo, eu participava de um grupo de discussão no Yahoo Groups, essas coisas, né? Por e-mail. E eu falei assim, olha, estou mudando para São Paulo, de jogos de tabuleiro, que eu já jogava naquela época. Estou mudando para São Paulo, né? Alguém oferece uma mesa para eu jogar aí.
E eu conheci gente com quem eu jogo até hoje, né? São amigos, legal. foram, sei lá, no casamento, coisas assim. Então, Agora, você se prendia muito aos jogos? As redes sociais sim. não eram muito para Eu você? acho que era menos. Eu sou mais voyeur de redes sociais, assim. Voyeur não de stalker, mas eu gosto de ver as coisas que estão acontecendo, assim. Eu entro pouco. Mas eu gostava muito de entrar em discussões, né, com jornalistas, assim. Tem até um cartãozinho que fala assim, meu Deus, tem uma mulher, assim, na cama, fala assim, amor, você não veio deitar? Eu falei, não, tem alguém errado na internet, né? Então, eu tinha um pouco esse espírito, eu era mais viciado em discutir, né, conversar com a coisa, entrar nos comentários, do que qualquer outro, assim. Chegou um dia a pesar para você isso? Ah, sim, porque esse é um problema, especialmente quando eu fui editor, por exemplo, editor de um site, né? E aí você tem lá 1000 comentários por dia na sua página, e aí você tem que gerenciar, e algumas pessoas ficam bravas de você fazer isso ou aquilo, aí tinha gente me perseguindo, enfim, fazendo montagem com a minha foto, sei lá, tinha essas coisas que acontecem se você vira uma pessoa mais ou menos pública, não precisa ser tão pública assim, mas qualquer pessoa que teve algum nível de notoriedade na internet, ela vive com os chamados trolls, né? Essas pessoas que são obcecadas em provocar o caos no ambiente. Apurrinhar. Apurrinhar. Agora, na busca por esse processo saudável, eu queria entender um pouquinho do trabalho que é feito no Hospital das Clínicas. Quer dizer, hoje vocês já têm um atendimento direcionado para pessoas que têm um problema psiquiátrico de uso digital? Isso, há 12 anos nós começamos a atender e de lá para cá a gente, todo semestre, temos um grupo que ele dura 18 semanas. E até a gente receber a pessoa, fazer o diagnóstico de fato, né? Então a gente faz uma triagem, passa conosco, passa com um psiquiatra, passa com um neuropsicólogo para fazer uma bateria de testes, para a gente compreender bem como que é essa pessoa para poder ajudá-la. Daí só então vai para a psicoterapia. Agora, quem que precisa, por exemplo, desse apoio? Porque a gente falou agora há pouco do você não conseguir se desconectar, você o tempo todo está ligado, mas aonde que eu sei que é o limite, né? Onde que tá bom, ficar 6 horas já é uma pessoa dependente? Quem precisa desse tipo de ajuda? Então, não é só o tempo, embora o tempo também conte, porque ninguém tem um prejuízo enorme na vida se não investe muito tempo naquilo, mas você ter como prioridade da tua vida, do teu pensamento e da tua ação, qualquer coisa ligada à tecnologia, né? Você precisa aumentar o tempo ou o nível dos jogos para poder ter a mesma satisfação, você usar a tecnologia para modular o humor, ou seja, eu estou mais tenso, estou triste, estou irritado, e quando eu entro eu fico melhor, eu relaxo, mesmo que possa brigar em jogos, etc., mas não é aquela irritação da vida real, né? É uma outra irritação. Acho que isso é bastante importante, ter prejuízos na vida, ou nas relações, ou no trabalho, ou na escola, né? Mentir para as pessoas a respeito do tempo e do que você faz. As pessoas chegam a mentir. Chegam a mentir. Então, eu acho que é muito significativo você usar aquilo como um modulador do humor, né? Que a gente costuma dizer que vira o refúgio da pessoa, né? Então, assim como qualquer outra dependência de substâncias, álcool, drogas, etc., acaba entrando num lugar de uma falta, né, de um vazio na vida dessa pessoa, então é como se ela preenchesse com isso. Então, acho que isso é uma linha, é um divisor de águas, né? Você ter prejuízos na sua vida, né? Como tem pessoas que são demitidas, tem pessoas que perdem o ano, tem pessoas que não se relacionam com as outras pessoas porque ficam dentro de casa jogando o tempo inteiro. Então, a fobia social, certo? Normalmente está ligado à fobia social. Tá. Então, que a gente chama das comorbidades. Tá. Então, além de ser dependente em tecnologia, ela também tem um outro diagnóstico, vamos dizer. Então, pode ser depressão, pode ser transtorno bipolar, pode ser fobia social. Bom, a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho. Por favor, não entre no Facebook agora. É rápido o intervalo. Tchau. De
De volta com o Capital Natural, hoje falando da vida digital e seus males, com a psicóloga Dora Sampaio Góes, especialista em psicoterapia cognitiva comportamental, e o jornalista Pedro Burgos, autor de Conecte-se ao que Importa, um manual para a vida digital saudável. E nós vamos chegar no saudável, calma lá. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Só para entender quem pode ser atendido no HC aqui em São Paulo, e tem outras experiências dessa pelo país, você sabe? Tem sim. Tem no Rio de Janeiro, tem no Sul, em Porto Alegre, tem em Recife também tem alguns profissionais. E quem pode entrar? Quem pode pedir essa ajuda? Olha, com a gente é acima de 18 anos, por enquanto, daí até. Nós atendemos, então, pacientes em grupos e atendemos também, paralelo a isso, os familiares. Tá? E também pessoas que têm ou filho menor de idade ou filho que não quer ir, enfim, tem esse outro grupo de familiares, né, que é um grupo aberto, que é para pessoas poderem trocar informações e como também fazer para levar esses familiares ao tratamento. Aí eu vou entrar num ponto, Pedro. Vamos entrar um pouquinho no seu livro. Porque outro dia eu vi uma senhorinha de 82 anos, vi na internet, estava eu lá olhando, uma senhorinha de 82 anos que se apaixonou pelo videogame ao acompanhar o neto. Hoje ela é campeã de um jogo de videogame, não sei o que lá, ela compra, joga para ela mesma. Só que para ela, aparentemente, isso foi muito saudável, por questões cognitivas, por, enfim, atividade e tudo mais. Quer dizer, a gente está aqui falando dos males, é óbvio, mas tudo quando se passa do limite. Agora, dá para ser saudável, manter-se conectado, ser saudável? Eu acho que sim, eu acho que é impossível a gente negar, a gente fala muito de jovens e redes sociais, né? Mas eu acho que a diferença que fez as pessoas mais velhas, assim, né? É muito diferente. Você, sei lá, uma pessoa de 70, 80 anos queria ter informações sobre a família, né? Sobre os filhos, sobre os netos, né? É aquela avó que sabe o nome de todo mundo ainda na família e gosta de acompanhar. Todo mundo tem uma história de tipo a avó ou a tia que você nem fala, mas ela curte uns posts aleatórios seus lá no Facebook. Você não sabe exatamente o que é, né? Mas é uma maneira de se manter conectado com a família, né? Então, acho que várias pessoas que viviam em certo isolamento, né, viram... Perde mobilidade, né? Claro. Tem uma série de fatores que faz com que essas pessoas de mais idade queiram ficar mais em casa. Exatamente. Né? Então, assim, existe esse benefício que eu acho que não pode ser descartado, assim. Agora, voltando à questão rapidamente, só complementando o que você falou de quais os indícios, né, que você vê na hora de buscar ajuda ou não, eu acho que o indício que eu acho mais interessante é você pensar o que você está deixando de fazer, né? Às vezes você sai para jantar ou você vai tomar um drink, alguma coisa assim com os amigos e fala assim, nossa, a gente podia fazer isso mais vezes, né? E aí você fica fazendo assim, essa frase, né? Pô, a gente podia fazer isso mais vezes. Acontece muito, a gente repete muito o tempo todo. E assim, por quê que a gente não está fazendo essas coisas mais vezes? E quando você vai ver é porque a gente gastou a meia hora a mais no Facebook, né? A gente ficou muito mais tempo no trabalho às vezes que deveria. É importante, a gente não está trabalhando necessariamente mais, a gente está passando mais tempo no trabalho porque a gente está trazendo um pouco da vida pessoal para as horas de trabalho, né? Então... Tem uma coisa importante aí, essa meia horinha a mais que a gente passou, mesmo que seja na nossa hora de descanso em casa, né? É o foco que a gente perde. A gente tira o foco de outras coisas da vida para pôr o foco ali, naquilo que a gente está vendo. Então, você deixa de lembrar que precisa ligar para um amigo, né, para combinar o tal encontro que é super legal quando acontece. Né? Acho que essa questão é muito... Mas aí são pessoas, eu acho que do dia a dia, né? Isso é coisa que acontece comigo, com você e tal. Mas o dependente, ele não pensa naquilo que ele perde, ele só pensa naquilo que ele ganha estando ali imerso na tecnologia. E aí como reverter isso, né? Porque a pessoa... Se você tem um contato com droga, você muitas vezes pode tirar a pessoa daquele ambiente, ou não, ela evitar sair com um grupo de pessoas, enfim, algumas alterações na vida que podem vir a ajudar ela a não ter mais aquele contato para não sofrer tanto. Como é que você ajuda definitivamente um ser humano para não ficar mais tanto tempo com um objeto que é comum para todo mundo? Primeiro, acho que é entender que função tem isso na vida dele. Qual é o buraco? Né? Quer dizer, está preenchendo uma lacuna. Então, assim, o que é legal fazer ali? O que tem de gostoso?
Porque ninguém se vicia em algo que não acha gostoso. Sim. Né? Ponto. Então, para ele, tá uma delícia estar ali. Né? Por quê? Porque protege de estar vivendo uma série de frustrações. Né? Porque ou na escola ele não é tão querido por N razões e ali ele é o melhor, ou ele é respeitado, enfim. Então, ele tem uma experiência de si mesmo muito positiva no jogo, na tecnologia, etc., e não tem fora. O brasileiro, ele é um povo que, nesses rankings que a gente vê de tempos em tempos, está um pouquinho ocupado demais. Ele né? usa mais, né? Dentro de usuários de Facebook, a gente usa muito mais do que os americanos, por exemplo, né? WhatsApp, né? Acho que é o Brasil, a Índia, o México, mas assim, são poucos países que usam tanto quanto a gente. O brasileiro é um povo gregário, né? Então você pode entender que a gente passa muito tempo em redes sociais porque a gente é um povo sociável, né? Você pode pensar dessa forma, mas eu concordo que também tem a ver com o que a gente está compensando, né? Eu vejo muita gente hoje em dia, se você pega um ônibus, metrô, tem, sei lá, gente jogando Candy Crush ou algum jogo assim, né? Esses jogos mais passatempo que você termina uma partida rapidamente. As pessoas estão fazendo isso da mesma forma que as pessoas, sei lá, veem novela, alguma coisa, é uma válvula de escape, você quer alguma coisa para não pensar em nada, né? Mas essa é a questão, é que quando você está fazendo um negócio que você não pensa em nada, você acaba não pensando em nada mesmo. E aí, às vezes eu pergunto para as pessoas assim, quando que você teve aquela sua última ideia, assim, que fez você, vou pensar num novo programa, vou ter uma nova viagem, alguma coisa, normalmente é no banho ou na academia, ou assim, que são dois momentos que você está um pouco impedido. Você está um pouco impedido de fazer, mas assim, no banho é um lugar que você ainda está razoavelmente e é onde você tem o tempo para pensar. Eu acho que esse é um negócio que as pessoas não pensam. Claro que a gente fala muito de dependência, mas acho que o pior é essa questão de toda micro interrupção que a gente tem, todo microsegundo que a gente tem de descanso, pegar como primeiro impulso, pegar o celular. Não, até queria chamar atenção para isso, para quem nos assiste, até pelo YouTube, ou pelo Facebook, não, tem um cara, né, tá tudo ali, mas para a pessoa fazer uma avaliação dela mesma, porque quando a gente fala para as pessoas uma coisa que ela gosta, que talvez ela esteja exagerando, muitas vezes a pessoa põe um tampão no ouvido e fala, que povo chato, tá querendo tirar de mim uma grande alegria, um bando de chato. Mas não é isso, quer dizer, às vezes a gente não se toca, e cada um tem que fazer uma avaliação. Será que fica automático. Porque vira hábito. Você entrar no ônibus e já pegar... Elevador. Elevador. As pessoas estão ali. 6h30 da manhã já está no Instagram. Ainda que isso, cara, teoricamente está perdendo quase nada, é de um andar para o outro e tal. Agora, você ficar checando, você deixa de estar com foco aonde você está, você deixa de ter tempo para pensar realmente em nada, para poder pensar em alguma coisa. Ou a serendipidade, como eles chamam, né? Ou ter tempo de se deixar expor sobre outras coisas. Você está andando pela cidade sem olhar para o celular, talvez você repare no ônibus alguma coisa que você nunca tinha reparado. Então, essas coisas que nunca estão claras exatamente o que está perdendo. É curioso a gente recomendar para as pessoas, às vezes, não fazer nada, é melhor, né? Porque o ócio criativo fantástico, então, essa ideia de ócio criativo precisa ser retomada. Sim, vamos olhar as estrelas, ver o vento e as aves balançando, mas olha, eu estou chegando no fim da primeira etapa do programa, porque o nosso programa vai ter duplo aqui o negócio. Mas eu queria saber quais hábitos as pessoas podiam cultivar para melhorar isso, né? Como é que a gente pode, bem em cima do que a gente já está falando, mas quais hábitos a gente pode cultivar para melhorar essa relação? O que a gente pode fazer? Olha, eu vejo que primeiro é estar atento no tempo que você fica para exatamente deixar de lado, né? Porque é para você não ensinar o seu cérebro a estar o tempo inteiro checando, porque isso a gente só cria o hábito porque o cérebro, ele cria aí umas lacunas que ele não consegue, por exemplo, focar por muito tempo em alguma coisa. Então, você desacostuma a focar. Logo, se eu desacostumo a focar, eu vou desfocar. Então, acho que nós temos que fazer isso. Realmente, se eu estou almoçando, come, sente o prazer daquela comida. Olha do lado, olha as pessoas, olha as cores, olha... Se reeduque. Se perceba ali se está com fome, se a fome acabou, se não acabou, né? E não só viver exatamente no botão do automático. Então, acho que isso é muito triste, porque se gasta muito tempo sem viver.
Agora, tem aplicativo que ajuda a gente, né? Eu acho que sim, tem. eu uso isso. Eu vou dizer que eu sou uma pessoa, né? Todos usamos, Você né? Claro. usa esse Eu uso um aplicativo chamado Rescue Time, eu uso mais de um, né? Tem um que chama Rescue Time, que ele no final toda segunda-feira ele me dá um relatório da última semana, quanto tempo eu passei nos sites, quanto tempo eu passei no Facebook, quanto tempo porque eu tenho metas, assim, eu quero todo dia gastar 2 horas compondo, seja textos, ou eu quero passar no máximo 1h30 no e-mail, então eu tenho metas, assim. E esse aplicativo, o Rescue Time, ele vai lendo aquilo que você, você está utilizando o seu computador. O seu computador, tá. É porque eu passo mais tempo no computador, mas Tá. você tem coisas paralelas no celular também. No celular, eu não tenho o aplicativo do Facebook, assim, se você tirar o Twitter, não está na primeira tela, né, assim, você tira alguns dos gatilhos, digamos assim, né, para colocar, ele pode até estar lá para alguma coisa, mas ele não está no início, assim, quando você tira, às vezes quando você abre o celular e vê aquelas coisas, você acaba entrando por hábito, né? Então, se você simplesmente reorganizar as coisas que estão na sua tela, pode ter alguma mudança. Tirar as notificações. Tirar as notificações. Ok. Né? Então, acho não que... acordar, abrir o olho e olhar o celular. É. Talvez possa ser um jogo também. Também. Ou até, na verdade, não usar o despertador do celular. Para ele nem precisar ficar ao seu lado. Tem um modo não perturbe. Existe ainda, gente. Um negócio. Um negocinho assim, que chama despertador. É muito legal. Eu uso. Barulho insuportável, você tem que correr atrás. Não, mas tem uns digitais que não tem barulhinho nenhum também. Tá. É como se fosse o seu celular. Mas não é o entendeu? seu celular. Mas não é o seu celular. É duro, porque a gente fica dizendo, né, que tudo que a gente está utilizando, e a gente foi passando para o celular, muito mais do que o computador, né? Foi passando para o celular, tudo aquilo que a gente não precisa, a minha agenda, é o meu despertador, é o batimento cardíaco, são as fotos, são os vídeos, então como é que a gente fica sem ele? Como é que a gente fala para as pessoas, reduza isso, né? É que a gente precisa reaprender a trazer para a gente algumas coisas, porque senão a gente também só vive ali. É por isso que eu acho que o importante é você ter uma reeducação e mais do que um bloqueio, assim, né? Sim, Chegou a ter um também movimento acho. alguns anos atrás de, tipo, ficar sem celular, retiros, Ah, desconectados. Não é então, o nosso foco não lá é- no HC. Não é um negócio... até porque não funciona Não tanto, funciona. né? Você tem que tentar usar, porque eu acho, da mesma forma, né, aquele aplicativo pode servir para você achar um restaurante novo, você pode ajudar você a achar experiências interessantes, se conectar mesmo com pessoas que você não fala. Eu acho que tem N benefícios, eu acho que é muito difícil, acho que é cedo ainda, né? Como você falou, há muito pouco tempo que a gente está vendo o iPhone, foi lançado em 2007, né? Então a gente está vivendo relativamente pouco tempo com todas as transformações, ainda está... Então, eu acho que ainda, né, exatamente nessa transformação, a gente não se adaptou. Né? Então, assim, como é uma coisa meio que pendular, a gente ainda está, né, em um lado sem se adaptar. A gente vai usando novidade, né? Para tudo. Usa. É que nem aquela música que é maravilhosa no início, na segunda semana, que legal, na terceira você não quer mais ouvir. Não é o caso da rede social, pelo visto, mas a gente vai usando até descobrir os males, a gente vai ter que achar um eixo onde aquilo funciona e não é tão negativo. Mas o custo disso já é alto. Hoje a gente já tem uma geração praticamente que... é duro dizer isso, mas não armazena mais nada porque tem sempre o Google à mão, porque não lê mais nada porque fica na base do título. A gente vive hoje uma preocupação seríssima de fake news porque as pessoas não vão mais às fontes mais seguras, elas pegam qualquer coisa que vem por ali porque elas confiam no computador, no celular, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Até quando criança, né, você começar a assistir, né, filminho, etc, né, todo mundo acha super legal, né, o bebezinho já fazer isso aqui, não é nada legal. Nada legal. Né, porque ele deixa de desenvolver uma série de coisas, vai desde psicomotricidade, linguagem, sociabilidade, escrita, né, raciocínios, criatividade, né, Já vem porque a pronto, brincadeira... Já vem pronto, piscando, luzinhas, e a musiquinha da galinha pintadinha. Vamos lá. Ajudou muito. O programa dessa semana fica por aqui. Mas na semana que vem nós vamos continuar essa conversa. Eu agradeço por hora os nossos convidados, a psicóloga Dora Sampaio Góes, especialista em psicoterapia cognitiva comportamental, que atua no ambulatório integrado dos transtornos do impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, e com o jornalista Pedro Burgos, que por mais de 10 anos cobriu tecnologia
tecnologia para publicações como Gizmodo, Super Interessante, Galileu e é autor de Conecte-se ao que Importa, um manual para a vida digital saudável da editora Leia. Eu espero você na semana que vem, mas depois que você correr, que você pintar, que você cozinhar, que você arrumar a cama, que você brincar com seus filhos, se você de repente estiver parado no banheiro sem fazer nada, continue conosco, reveja os vídeos no YouTube, no portal do mandnewstv.com.br. Eu sou a Marina Machado, até a próxima semana.